Olá, boa tarde, alunos do sétimo ano. Eu sou a professora Sônia Mara da Rocha, da disciplina de matemática. Então, vamos começar a nossa aula de matemática de hoje. Nosso tema para a aula de hoje são medidas em estatística, em especial, média aritmética simples. Vamos começar? Os objetivos da nossa aula de hoje é compreender o conceito da média aritmética simples, calcular a média aritmética simples. 2 objetivos para nós, durante a nossa aula, desenvolver durante as nossas atividades e observações. Então, caros estudantes, você consegue identificar em alguma situação do seu cotidiano em que precisa saber o conceito do que é média? Você sabe o que significa calcular a média de um grupo de dados? Vamos pensar juntos? Observamos a seguinte imagem. Situação 1. Nós temos nessa imagem 3 meninos. Temos na imagem um número ímpar de meninos, em pé, em ordem crescente de altura. Correto? Qual deles representa a altura média desse grupo de meninos? No seu caderno, copie e responda com suas palavras. Um tempinho para vocês copiarem e responderem, observando a imagem. A intencionalidade de trabalhar essa imagem com esse questionamento é que os alunos, pelo método da observação, consigam identificar que a média de altura dos alunos está representado no centro, no meio da imagem, representado pelo menino que fica no meio da imagem, que meio está relacionado com a palavra centro, média. Vamos agora para uma segunda observação, uma segunda imagem. Observem a segunda situação. Agora, nessa segunda imagem, temos um número par de crianças em pé, em ordem crescente de altura. Qual é a média desse grupo de crianças? No seu caderno, copie e responda com suas palavras. A intencionalidade de trazer essa segunda imagem é que eles também consigam observar que na primeira situação tinha um número ímpar, 3 meninos, e que na segunda imagem agora passa a ter um número par de crianças, 4, porque agora não tem como identificar exatamente a criança que está no meio ou no centro da imagem, porque agora nós passamos a ter 2 crianças no meio, no centro da imagem. Nessa segunda situação, os alunos vão então observar a imagem e conversando, instigando que para que eles consigam perceber que a média de altura dessa segunda situação está representada no meio entre as 2 crianças do centro da imagem. A média de altura, portanto, será representado bem no meio ou no centro das 2 crianças que estão no meio da imagem, da figura.
Então, depois de copiar e responder as questões, nós vamos debater as respostas e conferir se elas estão certas com o que nós temos de conceito sobre o que é e representa a média. A média pode ser entendida como... Então, nesse momento, vamos abrir para os debates, para a exposição das respostas dos alunos. Então, média aritmética é utilizada quando temos um conjunto de dados e queremos estimar um valor que represente estes dados em um único valor. A média pode ser entendida como um valor central de determinados dados. Essa é a intencionalidade de trazer essas duas imagens para eles observarem em situações diferentes e que eles percebam que a média de altura está no meio, no centro das imagens, ou seja, representado por um único valor de dados do grupo da amostra. Para podermos calcular agora, passamos para a segunda fase da nossa aula. Para podermos calcular a média de altura das crianças, precisamos saber a média de cada um, a medida de cada um da sua altura. Vamos anotar a altura indicada na imagem na situação 2 que está já aparecendo para nós. Então, listando agora as alturas. Raul, 1,60 m. Luca, 1,40 m. Ana, 1,50 m. Andressa, 1,30 m. Como é que nós vamos descobrir, então, calculando a altura média dessas 4 crianças que estão na situação ali da imagem na figura? É bem simples. Para calcular a média, é somar os 4 valores que nós temos do grupo e dividir por 4 também. A média é isso. O cálculo é somar os dados da amostra e dividir o resultado pela quantidade de dados que nós temos. Neste caso, são 4, vamos dividir por 4. E daí, então, teremos a média de altura destas crianças. De posse desses valores, devemos somá-los e dividir pelo número de crianças na amostra. Nessa situação, ficaria da seguinte maneira, somando os 4 valores e o resultado dividir por 4, porque são 4 crianças. Então, a média de altura está 1,45. Podem observar que nenhuma dessas crianças tem essa altura. Então, 1,45 m está entre o Luca e a Ana. A média de altura, portanto, então, é 1,45 m. Simples e bem fácil. 2 operações bem simples, soma e divisão. Vamos propor agora uma atividade para que os alunos coloquem em prática o conceito da média e o cálculo também. No seu caderno, copie e resolva. Supondo que um estudante tenha obtido em matemática, nos 3 trimestres, as seguintes médias. Primeiro trimestre, 6,5. Segundo trimestre, 4,5. Terceiro trimestre, 7,2. Como calculamos a sua média anual? Então, isso está dentro do cotidiano dos nossos alunos. A média anual para ser aprovado ao final do ano. Todos estão, todos os trimestres, perguntando sobre isso. Então, vamos aproveitar para trabalhar essa questão com eles. Então, precisamos ter as 3 notas do trimestre e como a média anual para ser aprovado são 6 pontos, a soma, o resultado dividido por 3 tem que dar 6 para cima. 6 já é aprovado. E para cima, melhor, quanto maior, melhor. Mas aí nessa situação, nós temos no segundo trimestre 4,5. Então,
Fiquem de olho. Copiar e responder no caderno. Precisamos da média anual para saber se o estudante ao final do ano letivo foi aprovado ou reprovado. Precisamos de uma nota única que represente esse conjunto de dados, ou seja, uma nota que represente as 3 notas trimestrais. Obtemos essa nota única calculando a média aritmética simples desse conjunto. Tempo para os alunos, então, agora, fazerem as atividades no seu caderno e pôr em prática, né, o que eles aprenderam sobre o que é o conceito de média e o cálculo também. Para concluirmos a nossa aula, proponho daí então um jogo no wordwall.net sobre média aritmética, disponibilizando o link para os alunos. Assim que pudermos, vamos no laboratório de informática na próxima aula que podemos agendar.